Nós vimos na última aula, na última videoaula aí, se vocês estiverem assistindo aos poucos, que nós falamos um pouquinho sobre as entidades, que elas podem ser objetos do mundo real, pode ser um tipo de pessoa, pode ser um conceito abstrato, Então, essas entidades, elas vão depender da aplicação, Ou seja, depender do mini-mundo onde nós vamos programar a respeito daquilo. Se eu quiser fazer um programa a respeito da utilização do laboratório de informática, seria as máquinas, os alunos, os que mais que eu poderia ter ali? Poderia ter o coordenador do quem que seria quem seria o responsável, pelo laboratório e assim vai, Então isso são coisas importantes que eu quero armazenar dados sobre ele. Então são nossas entidades. As entidades elas podem ter atributos, Então agora vamos falar então o assunto da aula de agora, que dessa videoaula, que é o atributo. O atributo nada mais é do que uh, a, as informações que seriam armazenadas sobre aquela entidade. Por exemplo, o aluno tem um atributo nome, tem um atributo matrícula, tem um atributo data de nascimento. Então, todas são informações a respeito da entidade aluno que eu quero armazenar. Então, não são as informações em si. O modelo conceitual ele não pega as informações em si, mas pega, sim, o assunto da informação, ou seja, o nome. Todos vocês têm nome, cada um de vocês tem um, mas eu vou armazenar num atributo chamado nome. E esses atributos eles podem ser subdivididos em algumas categorias. Existem vários autores que falam de categorias diferentes, que eu numerei 6 para a gente poder trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre elas. Embora que essa classificação são apenas conceituais, mas simplesmente para a gente entender desses atributos. O atributo podem ser, então, simples, compostos, monovalorados, multivalorados, derivados, nulos e assim vai. Tem alguns autores colocam até outras classificações. Mas o que é importante para a gente é entender algumas delas que são as mais utilizadas. Como, por exemplo, o simples. O atributo simples é um atributo indivisível. É aquele que não pode ser subdividido. Por exemplo, o número da matrícula do aluno. É um número único, então aquele número único ele não vai, eu não vou poder pegar metade do número e colocar num campo e metade em outro campo, Por exemplo, CPF também, O CPF foi dado o exemplo aqui, ele tem o seu número e esse número vai ser tratado como um valor único, um valor indivisível. O preço do produto também, Vou colocar lá o preço do produto de maneira indivisível. Claro que isso depende também da aplicação, nós vamos comentar sobre isso, mas é interessante notar que o atributo, para ser considerado simples, ele é um atributo que não deve ser dividido, ou seja, ele tem que ser único. O atributo composto, por sua vez, ele pode ser decomposto em atributos menores. Nesse exemplo que foi dado aqui, do endereço, nós temos, ele pode ser decomposto em nome da rua, o número, o bairro, o que mais ali, a cidade, dependendo, claro, da aplicação também. Se for, a aplicação for só para aquela cidade, não faz sentido ter o atributo cidade, Mas se for para várias cidades, poderia ter, no endereço ter a cidade do cliente, por exemplo, O atributo, então, ele pode ser também monovalorado, ou seja, permite a existência de apenas um valor por vez. Ou seja, se eu mudar o valor, eu vou substituir aquele valor. Eu não vou ter dois valores ao mesmo tempo. Por exemplo, CPF. Você tem um número de CPF. Se caso houvesse uma mudança de CPF, teria que alterar lá o campo e não seria mais o CPF anterior, seria o novo CPF. Nome, por exemplo, também. Você mudou o nome, vai lá e altera o seu nome. Não vai, o nome anterior ele vai ser alterado, vai ser modificado. Então, ele é monovalorado, não permite dois valores ao mesmo tempo, só um valor por vez no campo. Já o atributo multivalorado, ele permite a existência de dois ou mais valores por vez. Por exemplo, eu quero armazenar vários e-mails do cliente. Quero deixar vários e-mails cadastrados. Então, é um atributo multivalorado, porque ele só tem um atributo chamado e-mail, mas ele permite dois, três ou quatro valores, ou mais valores. Se eu quiser também que a pessoa coloque lá telefone, o número de contato,
Então pode ter mais de um também, né? Então isso são atributos multivalorados. Os atributos derivados são aqueles que vêm de outros atributos, né? No caso que foi dado o exemplo de valor da compra com desconto. Eu tenho o atributo valor da compra, tenho um atributo chamado desconto. Dependendo da forma de pagamento, né? Se for à vista, também poderia, o atributo desconto também poderia ser um atributo derivado da forma de pagamento, né? Ou seja, a pessoa escolheu o pagamento à vista de 10% de desconto, né? Aí pega-se o valor da compra, multiplica-se, né, pela porcentagem lá, né, pelos 10%, e aí vai dar o valor da compra com o desconto. Pega o valor da compra, subtrai, né, desse valor dos 10% e vai dar o valor da compra com o desconto. Então isso é um atributo derivado, ou seja, porque ele vem de outros atributos, né, ele é calculado sobre outros atributos. E, por último aqui, o atributo nulo, que é aquele que permite você deixar em branco, né? É um atributo que não é obrigatório. Por exemplo, o número de dependentes de um cliente, né? Pode ser um pode ter ou não ter dependentes, né? Um funcionário ou um cliente, né? Então, nesse caso, como ele pode ter ou não ter o atributo, ele deve permitir valores nulos. Não confundir com zero, né? Zero é valor e nulo é sem valor, não existe valor, né? Então, ele também é uma característica, né? Uma das classificações aí dos nossos atributos. Uma observação importante aqui, para finalizar sobre os atributos, é que o atributo ele pode ser classificado em simples ou composto dependendo da aplicação, né? Se a gente precisar realizar a consulta pelo sobrenome, por exemplo, né, como foi colocado nesse exemplo aqui, o atributo nome, que geralmente a gente coloca o nome e o sobrenome, pode ser decomposto e se tornar um atributo composto, por exemplo, o nome e o sobrenome, que é o que acontece às vezes, né, em algum site que a gente cadastra. A gente coloca lá o nome e eles pedem para colocar o último sobrenome separado, né, para fazer a consulta pelo sobrenome, né? E é comum também um atributo pertencer a mais de uma categoria. Então, pode ser simples e monovalorado, é mais comum isso acontecer, né? Ou composto e multivalorado, depende, né? Se você quiser ter, por exemplo, dois endereços, ele pode ser composto e multivalorado, né? Então, isso são só classificações. A gente vai continuar vendo, então, sobre outros atributos importantes na próxima aula, que seriam os nossos atributos de chave primária, por exemplo, tá? Então, vamos lá.